Negociações avançam e o Corinthians se aproxima de acerto com o atacante. Campanha para arrecadar fundos para quitação da Neoquímica Arena já atinge números espetaculares. E entendam por quê. A data de hoje, 4 de julho, que é quando estamos comemorando 13 anos da conquista da nossa primeira e única Libertadores da América, acaba também escancarando uma realidade bastante difícil dentro do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. E você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre a data do dia 4 de julho de 2025, que é a data que nós estamos comemorando 13 anos da conquista da Libertadores da América de 2012. Mesmo sendo uma data de ótimas lembranças, também acaba escancarando uma realidade um tanto quanto complicada dentro do Corinthians, e eu vou explicar a vocês tudo certinho. Como eu disse, hoje estamos comemorando 13 anos daquela noite épica de 4 de julho, jogo no Pacaembu contra o Boca Juniors, Pacaembu lotado, uma atmosfera sensacional. O Corinthians, que após empatar com o Boca lá em La Bombonera no jogo de ida, com aquele golaço, aquele gol épico do Romarinho, Corinthians fez 2-0 no jogo da volta no Pacaembu, 2 gols do Sheik, e conquistamos a nossa primeira Libertadores, que foi a Libertadores de 2012. Então hoje é dia de festa, dia de comemoração, mas também acaba expondo uma realidade um tanto quanto difícil. Por quê? Nós conquistamos a Libertadores 2012 e depois não conquistamos mais. De lá para cá, fomos eliminados várias vezes nas oitavas de final da competição. E a melhor campanha que nós fizemos de lá para cá foi justamente quando estávamos comemorando 10 anos daquele título, 2022, quando chegamos às quartas de final da competição e infelizmente fomos eliminados pela equipe do Flamengo. Então, é data de festa, claro, temos que comemorar muito, mas infelizmente é um Corinthians que de lá para cá não conseguiu ir longe mais na competição. A minha opinião quanto a essa realidade do Corinthians na Libertadores é a seguinte. Bom, infelizmente não é só na Libertadores que o Corinthians não vai bem quando falamos de competições internacionais. Também estamos tendo realidades complicadas na Conmebol Sul-Americana. Claro que chegamos durante 2 anos consecutivos à semifinal da competição, mas não conseguimos avançar à grande final. Ainda não temos o título da Conmebol Sul-Americana, mas nessa temporada de 2025 mesmo, a realidade para competições internacionais para nós foi muito difícil, muito complicada. Primeiramente, fomos eliminados mais uma vez na pré-Libertadores e fomos eliminados também na Conmebol Sul-Americana. Então, Corinthians vive uma realidade difícil em competições internacionais. Muitos atrelam a falta de ter, no caso, tradição em competições internacionais. Claro que nós corintianos não vivemos de títulos, nós vivemos de Corinthians, mas absolutamente que um clube da grandeza do Corinthians, do tamanho do Corinthians, claro que já era para nós termos conquistados aí mais algumas Libertadores e também a Conmebol Sul-Americana. E agora vamos falar sobre números espetaculares na campanha de arrecadação para quitação da Neoquímica Arena. Estamos avançando cada vez mais na campanha, na vaquinha, para arrecadar fundos para quitação da Neoquímica Arena. Campanha que foi lançada há alguns meses atrás, campanha que era para ter sido encerrada na metade desse ano, mas ela foi prorrogada até dezembro desse ano e essas arrecadações, essa campanha vem quebrando cada vez mais recordes, números espetaculares. Nesse momento, a campanha já ultrapassou os 40 milhões de reais arrecadados. Muito dinheiro. E já ultrapassamos mais de 160 mil pessoas que fizeram a doação. Informação que inicialmente foi divulgado pelo canal do Kaká Catalão.
Então são números espetaculares, absolutamente, que ainda estamos longe do valor necessário para poder quitar a Neoquímica Arena, que o objetivo são 700 milhões de reais, mas é a Fiel que vem fazendo a sua parte. Então você que ainda não fez a sua doação, lembre-se, o site tem que ser o original, vou deixar na descrição do vídeo, que é o doearenacorinthians.com.br. A minha opinião quanto a esses números da vaquinha é a seguinte: bom, absolutamente que nós gostaríamos que as arrecadações tivessem sido maiores. Eu andei conversando com algumas pessoas que fazem parte ali desse processo e algumas até me disseram que os valores já estão maiores. O que precisa mesmo é a validação do banco e tudo mais, acaba criando um certo atraso em relação às atualizações, mas já estamos falando de números espetaculares. Estamos falando aí de 40 milhões de reais que foram arrecadados em uma vaquinha. Claro, estamos falando da totalidade arrecadada, pouco mais de 5% do valor total. Como eu disse, são 700 milhões que o Corinthians precisa para quitar a Neoquímica Arena, mas é a Fiel, como sempre, fazendo a sua parte. Mais 160 mil pessoas fizeram as suas doações. Então volto a dizer, para você que ainda não contribuiu, quer e pode contribuir, absolutamente que você precisa, claro, entrar no site certo, evitar fraudes e tudo mais. É o www.doearenacorinthians.com.br. Vai lá e faça a sua parte também. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre avanço em negociações. O Corinthians avançou nas negociações com o atacante Carlos Vinícius, de 30 anos, que esteve no futebol europeu, na Premier League na última temporada, e algum desfecho deverá acontecer já nas próximas horas. Ainda não entramos na janela de transferências do futebol brasileiro. A janela de transferências do futebol brasileiro abrirá a partir do dia 10 desse mês. Mas claro que as movimentações já começam. A janela, na verdade, quando ela abre, é mais para as negociações serem concretizadas. Você já precisa ir trabalhando mesmo antes da abertura da janela, fazendo negociações, se aproximando. E claro, o mercado da bola ele é muito agitado. Há alguns dias atrás, o Carlos Vinícius, atacante de 30 anos que esteve na última temporada no Fulham, foi oferecido ao Corinthians, inicialmente com uma pedida salarial. Aí já são informações do meu timão, pedindo valores na casa de jogadores que o Corinthians tem hoje titulares do elenco. O Corinthians não aceitou e, pelas informações também do meu timão, o atleta reduziu em 20% a sua pedida inicial e o Corinthians está avaliando de forma positiva e devido a ele ter aceito essa redução, as coisas avançaram, as coisas acabaram se aproximando e o Corinthians deve ter um desfecho com o jogador nas próximas horas, próximos dias. As conversas estão evoluindo. Lembrando que o Carlos Vinícius esteve no Fulham na última temporada, jogou pouco, não marcou gols, mas é um atacante de 1,90 m de altura, apenas 30 anos, que está sendo bem avaliado pelo staff do Corinthians para ser uma peça de recomposição do elenco. A minha opinião quanto a essa aproximação do Corinthians com o Carlos Vinícius é a seguinte. Bom, primeiramente, eu gosto do Carlos Vinícius, é um atacante clássico, um atacante ótimo em jogadas aéreas, um atacante que faz o pivô, é um jogador que também se movimenta, sai da área, mas estamos falando de um jogador que pode chegar em condições que, digamos assim, não serão difíceis para o Corinthians. Primeiramente, aceitou reduzir os salários. Estamos falando de um atleta que fala-se também que está abrindo mão de receber luvas para poder assinar o contrato com o Corinthians. Lembrando que luvas é uma premiação que se paga no momento da assinatura de contrato para jogadores que não têm vínculo com outro clube, não têm vínculos com outros clubes, e esse é o caso do Carlos Vinícius. Então parece que existe aí essa questão do Carlos Vinícius, que ele abriu mão das luvas, aceitou reduzir os salários. Então, devido a isso, as informações já estão dizendo que o Corinthians se aproximou
do Carlos Vinícius. Claro, as conversas ainda estão acontecendo, não estou aqui garantindo a vocês que a negociação já está fechada, que o Corinthians já fechou. O que eu estou falando é que as coisas se aproximaram, tivemos avanços nas conversas e nesse momento o Carlos Vinícius está próximo de se tornar reforço do Corinthians, um atacante, 30 anos, 1,90 m de altura. Vamos aguardar, vamos torcer para que as coisas realmente tenham um ótimo desfecho, que o Corinthians não aceite pagar muito e acredito que deveremos ter em breve alguma novidade sobre o desfecho com o atleta. Então eram essas as notícias do Corinthians desse vídeo. Como sempre eu peço para vocês, comentem, utilizem o campo dos comentários para expressarem as suas opiniões sobre tudo que foi falado nesse vídeo. O que vocês acham sobre o Corinthians desde 2012 não ter conquistado mais nenhuma Libertadores? Comenta aí. E sobre essa questão envolvendo os números da vaquinha, arrecadações, vocês acham que os números estão espetaculares ou vocês acham que é preciso aquecer ainda mais e aumentarem as arrecadações? E quanto à aproximação do Corinthians com o Carlos Vinícius, vocês gostam da possibilidade do Corinthians fechar com o jogador nos próximos dias? Também eu peço para vocês deixarem o like, que é importante demais para o nosso trabalho. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!